Existe uma crença perigosa que quase ninguém questiona. A ideia de que pessoas inteligentes sempre precisam provar que estão certas. Mas aqui vai uma verdade contraintuitiva: quanto mais inteligente alguém é, menos ela discute. E não é por falta de argumentos, mas por estratégia. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele desgaste mental depois de tentar explicar algo óbvio para alguém, que simplesmente não quer entender. A frustração de perceber que a outra pessoa não está interessada na verdade, mas apenas em defender o próprio ego inflado. E aí você sai da conversa não apenas cansado, mas drenado. O problema não é a ignorância, mas a ignorância confiante. Pessoas irracionais não querem diálogo, querem validação. E toda vez que você entra nesse jogo achando que vai ensinar algo, acaba alimentando exatamente o ciclo que te esgota. O que poucos percebem, porém, é que discutir com certas pessoas não é sinal de inteligência, mas apenas desperdício de energia mental. Hoje você vai conhecer as 3 estratégias que pessoas realmente inteligentes usam para nunca mais cair nessa armadilha. Estratégias que não envolvem gritar mais alto, nem provar superioridade, mas antes algo muito mais poderoso: discernimento, autocontrole e distanciamento emocional. E quando você entende isso, a dinâmica das suas relações muda completamente. Pessoas inteligentes sofrem não por falta de respostas, mas porque se deparam repetidamente com estupidez combinada à confiança injustificada. Há algo curioso, e quase cruel, na experiência de quem pensa demais. Não é a falta de argumentos que cansa, é o excesso de ignorância confiante do outro lado. Pessoas inteligentes raramente sofrem por não saber o que dizer. Elas sofrem porque percebem que qualquer debate inútil com pessoas irracionais já nasce morto. É como tentar explicar matemática para alguém que não acredita em números. O desgaste mental não vem da complexidade do assunto, mas da resistência emocional, de quem prefere proteger o próprio ego inflado a revisar uma crença. O mais intrigante é que a frustração não surge do desacordo, mas da impossibilidade de diálogo. Pessoas estúpidas, no sentido filosófico, não ofensivo, não defendem ideias, defendem identidades. Quando alguém mistura ignorância confiante com provocação, o que está em jogo não é a verdade, é a necessidade de vencer. E aí o conflito desnecessário se instala. Quem tem um mínimo de inteligência emocional percebe rapidamente que está diante de um campo minado, onde cada argumento racional só alimenta ainda mais a resistência emocional do outro. Arthur Schopenhauer observou que a maioria das discussões não nasce da busca pela verdade, mas da vaidade. Ele alertava que quando alguém está emocionalmente comprometido com uma crença, não importa quão lógica seja sua explicação, ela será rejeitada. Isso explica por que tantas conversas terminam em desgaste mental e não em aprendizado. A pessoa sensata sai exausta, enquanto o outro lado, o da ignorância confiante, sai reforçado. É uma troca desigual de energia mental. Talvez você já tenha vivido isso no trabalho, numa reunião em que alguém defende uma ideia claramente falha, mas com tanta convicção que ninguém ousa questionar. Ou numa discussão familiar em que fatos são ignorados porque sempre foi assim. A mente forte percebe rápido. Não é sobre estar certo, é sobre preservar o autocontrole. E quando essa percepção amadurece, surge uma pergunta silenciosa: se discutir não resolve, então qual é a estratégia verdadeira? A estratégia não é o confronto, mas o discernimento e o envolvimento seletivo. Quando alguém começa a perceber que discutir raramente muda a mente de pessoas irracionais, surge um ponto de virada. Não é sobre ser superior, é sobre ser estratégico. A maioria das pessoas acredita que maturidade significa sempre responder, sempre explicar, sempre corrigir. Mas, curiosamente, a verdadeira sabedoria começa quando se aprende a escolher batalhas. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda opinião exige correção. E nem toda verdade precisa ser dita. O discernimento é uma forma de inteligência emocional aplicada. Imagine alguém no ambiente de trabalho que constantemente tenta invalidar suas ideias em público.
A reação impulsiva seria rebater ali mesmo, provar que está certo, e desmontar o argumento do outro. Mas a estratégia mais eficiente pode ser outra: silêncio estratégico naquele momento, seguido de uma conversa privada e objetiva depois. Ou, em alguns casos, simplesmente registrar a inconsistência e deixar que o próprio tempo revele o erro. Isso é economia de energia, não passividade. Há uma diferença enorme entre autocontrole e repressão. Reprimir é engolir o incômodo e acumular ressentimento. Autocontrole é avaliar se aquela discussão tem retorno real ou se será apenas mais um debate inútil que consome energia mental. Pessoas com autodomínio entendem que cada confronto cobra um preço psicológico. E se não há possibilidade de construção, o melhor investimento pode ser o distanciamento temporário. A mente forte não reage a cada estímulo, ela seleciona. Pense nas redes sociais, por exemplo. Quantas vezes alguém comenta algo provocativo esperando exatamente a sua reação? Quando você responde com intensidade, alimenta o ciclo. Quando ignora ou responde com neutralidade elegante, quebra o jogo. Essa é a superioridade emocional na prática. Não é vencer no argumento, é sair ileso do desgaste mental. E quando esse padrão começa a se consolidar, surge uma transformação mais profunda, não apenas no comportamento externo, mas no modo como você se relaciona internamente com o ruído ao redor. O verdadeiro poder não está em responder, mas em não se deixar afetar. Existe um momento em que a pessoa percebe que não está cansada de argumentar, está cansada de se envolver emocionalmente. O problema nunca foi apenas o debate inútil, mas o quanto ele invade o estado interno. Pessoas irracionais não apenas discordam, elas tentam arrastar o outro para o mesmo nível de agitação. E é aqui que começa o aprendizado mais sofisticado. Não permitir que o caos externo dite o seu estado emocional. Arthur Schopenhauer defendia algo profundamente incômodo para muitos. A solidão consciente é superior à companhia medíocre. Ele acreditava que a paz interior exige independência emocional e capacidade de estar bem consigo mesmo. Isso não significa isolamento social, mas autossuficiência psicológica. Quando alguém depende constantemente da validação alheia ou da vitória em discussões, torna-se refém do ambiente. E quem é refém não tem controle emocional, apenas reação. O distanciamento não é frieza, é maturidade. Imagine um cenário familiar onde sempre há alguém que provoca, critica ou ironiza. A estratégia comum é tentar convencer essa pessoa de que ela está errada. Mas a elevação mental acontece quando você entende que não precisa corrigir tudo. Às vezes, a melhor resposta é reduzir a frequência de exposição, mudar o assunto ou simplesmente não se engajar. Isso é economia de energia aplicada. É escolher profundidade em vez de ruído. Com o tempo, essa prática constrói algo poderoso. Superioridade emocional silenciosa. Você começa a perceber que sua paz interior vale mais do que qualquer vitória argumentativa. O poder silencioso de quem domina a própria mente é quase invisível, mas extremamente eficaz. E quando alguém aprende a conservar energia mental, em vez de desperdiçá-la tentando salvar todos de sua própria ignorância confiante, algo muda de forma definitiva. Porque, no fim das contas, não se trata de ganhar debates, mas de decidir onde sua consciência merece repousar. No fim das contas, maturidade não é saber argumentar melhor. É saber quando não argumentar. Pessoas realmente inteligentes não gastam energia tentando corrigir toda a ignorância confiante que encontram pelo caminho. Elas entendem que cada debate inútil cobra um preço invisível. Desgaste mental, perda de foco e contaminação emocional. E com o tempo, aprendem que preservar a própria paz interior é mais valioso do que provar qualquer ponto. Não se trata de arrogância, mas de consciência. Quando você desenvolve discernimento, autocontrole e superioridade emocional, começa a perceber que muitas discussões não são sobre verdade, são sobre ego inflado. E ego não se convence com lógica. Ele só se alimenta de reação. Mas a partir do momento em que você escolhe o silêncio estratégico e o distanciamento, algo muda.
Você deixa de ser puxado pelo ruído e passa a decidir onde sua energia mental será investida. A verdadeira força não está em ter sempre a resposta pronta, mas em possuir autodomínio suficiente para não usá-la. É assim que se constrói uma mente forte. É assim que nasce o poder silencioso. Quando você para de tentar salvar pessoas irracionais de si mesmas, começa finalmente a proteger sua própria estabilidade emocional. E agora, talvez a pergunta mais importante não seja como vencer discussões, mas por que você ainda sente necessidade de entrar nelas. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora eu quero deixar aqui algumas reflexões. Em quais situações você percebe que continua discutindo apenas para provar que está certo, e não porque aquilo realmente importa? Quantas vezes você saiu de um debate com a sensação de vitória, mas emocionalmente esgotado? E, principalmente, com quais pessoas você já percebeu que qualquer tentativa de diálogo se transforma sempre no mesmo conflito desnecessário? Escreva nos comentários. Reconhecer onde a sua energia mental vem sendo desperdiçada é o primeiro passo para transformar desgaste em maturidade, e discussão em vantagem.